Prezados irmãos e irmãs, meditem na importância da união do povo de Deus. Saibam que se não houver união, santidade, consagração e principalmente obediência à disciplina, nos dada por Ele Jesus, o Espírito de Deus não poderá atuar na obra da sua igreja e a Santa Vó Rosa não poderá cumprir a sua missão como Espírito Consolador. Compreendam que o povo apostólico é um batalhão celestial que luta em favor do reino dos céus, colaborando com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, ao lado de Jesus e Maria Santíssima, para que muitas almas sejam salvas para o nosso Deus e, estando santificadas e vencedoras, sejam levadas para a glória celestial. Para que a união seja perfeita e verdadeira, não pode haver discórdia, maquerência, tendência à desunião, teimosia, orgulho e soberba, mas deve haver humildade, amor, respeito entre colegas de ministério e entre irmãos e irmãs de todas as idades, e também o desejo sincero de ajudar e colaborar com seu irmão. Estimados irmãos apostólicos, lutem pela unidade da Igreja e atendam ao pedido do Santo Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Sejam unidos, assim como nos céus existe a perfeita união, paz, amor e bondade. Confiamos em todos os irmãos e esperamos contar com a colaboração e o apoio de todos os apostólicos, a fim de que possamos alcançar a perfeita união como filhos de Deus e vencer como povo do reino dos céus. Vejam, irmãos, o quanto a direção sempre nos pediu união. A Santa Vó Rosa muito fez isso, nos ensinando a sermos unidos e a amarmos uns aos outros. E o irmão Aldo também. Em quantos boletins ele colocou este apelo. E tanto ele como a Santa Vó Rosa nos ensinavam que para haver união, precisa haver perdão. Muitas vezes a Santa Vó nos ensinou isso. Irmão Aldo também. Por que será, irmãos, que precisa perdão para ter união? A Santa Vó Rosa nos ensinava. O bispo Hermodete também, e o irmão Aldo muitas vezes nos aconselhou. Porque, irmãos, nenhum de nós é perfeito. Ninguém. Os únicos dois perfeitos que viveram entre nós, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Eles eram perfeitos e são, porque já nasceram santos. Já nasceram dotados de todas as virtudes do Espírito de Deus. Já nasceram com dons gloriosos, com a virtude do discernimento. Já foram preparados desde o berço por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, pelo Espírito Santo. E o irmão Aldo, desde o berço, foi preparado pela Santa Vó Rosa. Porque ele nasceu na casa dela, ela foi a primeira a tomá-lo nos braços e praticamente foi ela que criou. Era sobrinho dela. Então, irmãos, eles já nasceram dotados de todos os dons, de todas as virtudes, de propriedades divinas, identificados com o Espírito Santo de Deus, para poder exercer o ministério que exercem, ela como Espírito Consolador da promessa de Jesus, e ele como seu sucessor e o supremo pastor que Jesus prometeu que haveria de existir. Nos tempos da regeneração, um só povo e um só pastor. Então eles sim, sempre foram perfeitos. Muitas vezes meditamos na vida deles em nossas mensagens.
E não conseguimos, irmãos, qualificar todas as virtudes deles, porque eram todas. Eles possuíam sempre todas as virtudes de Jesus com eles. Então eles sim foram perfeitos, por isso que criaram esta igreja perfeita. Mas nós não. Nenhum de nós é perfeito, irmãos. Então o que nós precisamos? Que um perdoe o outro. Porque se um irmão me ofende, vai saber se amanhã eu não vou ofender ele. Eu também não sou perfeito. Por mais que eu vigie, por mais que eu ore, por mais que eu ame a ele, eu também estou sujeito a errar. Então eu preciso perdoar para também merecer o perdão. E esse é o caminho, irmãos, da união. O que divide os corações e separa os espíritos é justamente a rixa, a inveja e a falta de perdão. Porque se pisa no teu calo, você quer pisar em todos os calos do pé do outro, para se vingar. E isso, irmãos, não é de Deus. A vingança, a represália, a raiva, o ódio, a inveja não é de Deus. Agora, nós somos de Deus. Nós pertencemos a uma igreja santa. Nós nos convertemos quando começamos a frequentar esta igreja, ouvir a hora milagrosa e renascemos para uma nova vida com Deus. Foi Jesus que nos escolheu. Ele dizia isso para os apóstolos: não fostes vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos preparei para que vades e deis frutos. Então eles que nos escolheram, e o Espírito Santo de Deus agiu muito em nosso favor para nos ajudar, irmãos, a nos arrepender do passado, para nos ajudar a crer na doutrina e amar a disciplina, para nos ajudarmos a merecermos o perdão dele. Ele mesmo, com seu Espírito, nos ajudou para que a gente pudesse se converter. Entenderam? Então, irmãos, nós somos do céu. Esta igreja é de Deus. Nós somos filhos de Jesus, frutos do seu sacrifício e da sua redenção. Nós somos alimentados pelo seu corpo e pelo seu sangue na Santa Comunhão. A nossa doutrina é espírito e vida, que nos ensina os retos caminhos que nos conduz ao céu. E a nossa disciplina, irmãos, veio de Deus, veio do céu, porque ele sabia que não poderia ter uma igreja dele se não fosse disciplinada à semelhança do seu reino. Porque no reino do céu tem muita disciplina, entenderam? Lá ninguém faz o que quer, mas todos querem fazer a vontade de Deus, porque são unidos no mesmo Espírito. E então são unânimes na obediência. E tem muita exigência lá. Deus, quando quer silêncio, ele só olha para todas as regiões celestiais. E todos os santos entendem o olhar dele. Não precisa nem ele falar. E quando ele quer silêncio, todos eles se põem em sentido de oração. Os patriarcas, os anjinhos pequeninos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os anciãos celestiais, os santos profetas, os santos apóstolos, todos se põem em sentido de oração e ficam orando quanto tempo Deus exige. Entenderam? A Santa Avó nos ensinou isso. E a gente dizia, mas o que eles oram? Porque lá não tem doença, lá não tem dor, lá não tem problema, lá não tem dificuldade. O que eles ficam pedindo para Deus? E a Santa Avó Rosa, muitas vezes, e o irmão Aldo também nos ensinaram, todos eles oram quando Deus manda em favor da nossa igreja.
São momentos em que esta igreja está passando por muita luta, por muita perseguição, por muita inveja, por muito contratempo que vem contra nós, lançados pelo poder das trevas para querer destruir essa obra. Então, Deus precisa, irmãos, da oração. Olha como é importante. E Ele só olha, todos se calam, porque lá eles conversam. Ninguém é estátua no reino do céu. Eles conversam. Mas quando Deus precisa do silêncio, Ele só olha e todos obedecem no mesmo instante com amor, alegria e gratidão. E se põem em sentido de oração, pedindo a Deus em nosso favor. Entenderam? Lá, por exemplo, não é qualquer santo que chega perto de Jesus para falar com ele quando quer, não é. Porque Jesus é príncipe, é participante da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, ele também é Deus, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Ele é Rei no céu. E não é qualquer hora que qualquer santo vai falar com ele, não é. Falam com ele quando ele chama. Então, se ele precisa de um apóstolo, ele chama, o apóstolo vai perto dele, ele dá a ordem. E o apóstolo ou outro santo não pergunta nada. Ouve e obedece e vai fazer o que ele manda. E é interessante, irmão, que fazem isso por amor. Não é coação, não são coagidos, não são obrigados, não são escravos. Mas é fruto de um verdadeiro amor à obediência deles. Por isso que a união lá é perfeita. Nunca houve nada lá. Nem briga, nem desavença, nem desentendimento, nada. Porque Deus domina, o Espírito Santo é que domina tudo. E lá os anjos têm a vigilância total e contínua. E lá quem manda e quem reina é o poder do nosso Pai. Então ali a paz, a contentamento, a alegria, a felicidade, não dá nem para explicar como eles são felizes no reino do céu. E é uma união perfeita. Quando Deus permite, eles cantam. Tudo de acordo com a vontade de Deus. A avó falava, lá tem coro de anjinho pequenino, tem coro de arcanjos, tem coro de anjos, tem coro de santos, tem diversos corais, mas eles cantam quando Deus permite. Ninguém faz o que quer, não tem bagunça não. Entenderam? E é interessante, irmãos, que a harmonia, a alegria, a felicidade, é uma beleza imensa no reino do céu. E a igreja de Deus precisava ser assim. Uma igreja de povo comportado, uma igreja de um povo obediente e de um povo que saiba se amar e se perdoar. Aí sim. Se um irmão me ofende, eu perdoo. O que eu fiz? Eu ganhei a minha alma, ajudei a ganhar a dele. Entenderam? Agora, se eu for brigar que nem ele está brigando, eu fico no mesmo patamar dele, perco a paz, ele também. E a rixa aumenta, cria ódio, vingança, represália, tudo coisa que não é de Deus. E o que é que garante que isso não surja? O perdão. Parece uma coisa simples. Mas se alguém nos ofende, seja quem for, da igreja ou não, o nosso dever, irmãos, perante Deus é perdoar. E é tão bom, é tão gratificante, dá tanta alegria quando a gente perdoa. Porque a paz não nos abandona. A gente não perde o ânimo, não perde a fé, ao contrário, ganha. Parece que a gente se humilhou, se rebaixou, mas é o contrário, a gente se elevou mais perante de Deus porque soube fazer o que Jesus mandou. Orai pelos vossos inimigos e perdoai os vossos ofensores.
Entendeu? Por isso que essa igreja só ensina a verdade. E temos exemplos maravilhosos. O que Jesus falou na cruz, depois de ser preso sem dever nada, depois de ser... Ele foi, irmão, judiado de todo tipo. De todo tipo. A flagra com que flagelaram ele era como se fosse um chicote, mas não era couro, era corrente de ferro com prego enferrujado na ponta. E eles levavam não sei quantos flagelos pelos litores romanos, aqueles que eram presos antes de ser crucificado. E Jesus não devia nada e sofreu tudo isso. Irmãos, ficou em sangue vivo o corpo dele. E ainda o coroaram com espinho, cuspiram nele, bateram, xingaram, debocharam. E o que ele fez? Por acaso ele ofendeu alguém? Por acaso ele se vingou? Por acaso ele se defendeu? Não. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele se humilhou ao máximo, mas foi elevado ao máximo, irmãos, porque ele garantiu a sua ressurreição. Se ele não perdoasse, ele não podia ressuscitar do corpo e tudo. Entenderam? Mas ele nunca teve uma mancha de pecado. Nunca. Nem pecado original e nunca pecou. Nunca transgrediu a Deus, nunca ofendeu seu pai e nunca se negou ao sacrifício. Porque principalmente o ministério dele de 3 anos foi de muito sacrifício, de muita luta, de muito trabalho, de muito empenho, de muita perseguição. E ele atravessava a pé o deserto abrasador em busca de uma alma. Às vezes a sandália se rompia porque a areia quente parece vidro. E eles tinham que andar sobre a areia no deserto. A sandália estourava e rachava os pés. Entenderam? Às vezes derramando sangue. Mas ele ia, e às vezes em busca de uma alma para salvar. Nunca se negou ao sacrifício, sendo santíssimo, sendo herdeiro de toda a glória no céu e sendo rei no céu. Ele tinha o seu trono. Então não temos exemplo para seguir? E a Virgem Maria, o que ela sofreu? Os irmãos sabem quanta luta ela enfrentou, quanta injúria, quanta calúnia, quanta perseguição. Mas ela imitou seu filho. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E com isso foi vencedora. E foi arrebatada ao céu de corpo e tudo, dia 15 de agosto. Entenderam? E a Santa Vó Rosa igual. Ela era um espírito cheio de amor. E sempre lançou mão do perdão e da misericórdia para se manter em paz, para se manter unida a Jesus, para se manter digna da presença da Virgem Maria com ela e para ajudar a salvar até os seus ofensores. E o irmão Aldo a mesma coisa. 44 anos de luta só nesta igreja. E no final foi injustiçado, foi caluniado, foi injuriado, foi acusado, sem dever nada. Ele tinha feito só o bem para aquelas pessoas. E o que ele falou para nós? Se algum dia algum deles se arrepender, eu perdoo. Foi essa sentença que ele decretou contra os seus maiores inimigos. Então, irmãos, para nós não faltou exemplo. É só a gente saber lembrar e seguir. E saber perdoar. Sabe, irmãos, a melhor coisa que a gente sente é quando perdoa alguém. É uma alegria tão grande, irmãos. Porque nós estamos imitando a Jesus e aos anjos. Estamos agradando a Deus e ao Espírito Santo. Não somos vingativos, não somos perversos, não pagamos mal por mal, mas queremos o bem.
E se aquele que nos fez mal se arrepende e ganha o perdão e a salvação, a gente se alegra mais do que ele. Por quê? Porque estamos ligados a Deus nesta igreja. É assim a nossa doutrina. Por isso aqui fala a união do povo apostólico para a salvação de almas. A gente ajuda a Santa Avó a nos salvar e ajuda a salvar os outros, perdoando. E aí sim somos unidos, porque somos amor. E o amor, irmão, só une, só soma, só lucra, só ganha para Deus e para o reino dos céus. Entenderam? Foi esta doutrina que sempre aprendemos nesta igreja, desde o início. Porque esta igreja não é de homem, é de Deus. É de Jesus, é do reino do céu. E aqui tem também um outro apelo. O real valor da nossa disciplina para o Filho de Deus. A doutrina e a disciplina desta igreja vieram dos céus, trazidas por Jesus e entregues aos filhos de Deus, através da Santa Avó Rosa, como dádivas para a salvação daqueles que a colocarem em prática. Em todas as épocas, todos os patriarcas e profetas realizaram seus ministérios na terra, dando provas de amor e obediência à vontade soberana de Deus o Pai. O próprio Jesus, provando seu amor, deixou seu trono de glória para vir à terra, à semelhança de homem, sendo entretanto santo e puro, para pregar um evangelho de amor e dar-se em sacrifício vivo em favor dos humildes de coração. De maneira que, provando sua humildade e obediência a Deus, disse: eu não faço nada que não seja da vontade do meu Pai. A Virgem Maria Santíssima, desde a sua mocidade, entregou-se de coração a Deus, para servi-lo como mãe do Salvador, dizendo-lhe: eis-me aqui, a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade. E mesmo ouvindo de Simeão, um servo de Deus, o qual lhe disse no templo: uma espada transpassará tua alma. Nem assim Maria Santíssima voltou atrás, mas cumpriu com perfeição sua nobre missão de mãe de Jesus e dos filhos de Deus. A Santa Avó Rosa, após cumprir uma vida de lutas e sacrifícios, já cansada com 60 anos de idade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo com fé, dizendo em oração: Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. E sempre obedeceu às ordens de Jesus, com devoção e amor. O Santo Irmão Aldo, ao ouvir o apelo da Santa Avó Rosa para que a servisse no que fosse preciso na obra desta igreja, sem nada perguntar nem exigir, respondeu-lhe: tia, tudo que a senhora precisar de mim, seja de dia ou de noite, pode contar comigo, pois a senhora é uma santa de Deus. E em tudo ele foi fiel e obediente. Entretanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje é um grupo que se dizem apostólicos querendo destruir o bem mais precioso que Deus nosso Pai nos concedeu, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Há aqueles que estão frequentando praias ou piscinas com roupas inadequadas e ainda mais postando fotos nas redes sociais. Outros fazendo uso de bebidas alcoólicas,
frequentando lugares áridos e inconvenientes ao Filho de Deus, como bailes, shows, entre outros. Há irmãos usando calças agarradas ao corpo, andando de shorts, camisetas regatas, cabelos espetados, barbas e costeletas compridas e até cavanhaques. Há algumas usando calças compridas, roupas esportivas agarradas ao corpo, saias acima dos joelhos, blusas decotadas. A Santa Vó Rosa ensinava que quando em um vestido não couber um botão, feche o decote com um pequeno broche, mas não use roupa decotada. Algumas estão usando cortes de cabelo muito curto, pinturas e até bijuterias, tais como brincos, pulseiras, correntes e anéis, salvo os de formatura, e mesmo assim somente após a conclusão do curso profissional. Alguns vivem assim em total desobediência, mesmo sabendo e conhecendo nossa disciplina apostólica. Afirmamos àqueles que estão nessa situação que analisem a sua vida diante de Deus e parem de brincar com coisa séria, porque Deus não é brincadeira. Lembre-se da palavra de Jesus quando disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Se arrependam enquanto é tempo. Caso contrário, irão colher os frutos de sua desobediência, pois está na doutrina: o salário do pecado é a morte. Guardem estas palavras em seu coração. Obedeçam por amor e lutem para conquistar a sua coroa de glória. Olha que mensagem linda, irmãos. Esse apelo diz o seguinte: não imitem os desobedientes. Porque muitas vezes nós colocamos isso no boletim, irmãos, mas é mais para alertar quem está obedecendo. Porque quem não quer obedecer, o problema é dele. Conhecem a vontade de Deus, então fazem a escolha. E depois tem que arcar com os compromissos, certo? Deus é justo, deixa plantar o que quer, mas cada um colhe o que plantou. Agora, os obedientes é que não é nossa meta, é o nosso foco. E a gente ensina para que os obedientes não imitem os desobedientes. Porque falar, eles não falam nada. Tem tanta gente que não obedece, eu também vou desobedecer, entenderam? Então nós falamos, mas falamos querendo alertar os bons, para que não imitem os desobedientes, porque esta igreja é dos bons. E o reino do céu é dos humildes de coração. Porque quem não obedece lá não entra. Entenderam, irmãos? Não pensem que Jesus derramou o sangue para salvar e ninguém precisa fazer seu esforço. Não é assim. Cada um de nós tem que pegar a nossa cruz. Ele falou: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quer dizer, a disciplina não escraviza, não é pesada, porque veio dele. É suave para quem crê, para quem ama, para quem quer o reino do céu. Então tem prazer na obediência. E é para estes que nós pregamos, que não deem ouvidos e não imitem os desobedientes, para que também não sejam pegados em pecado, porque Deus não é brincadeira, entenderam? A avó falava para nós: olha, Jesus não é um doce não, ele é justiça.
Ele deu a vida dele na cruz sem dever nada para nos salvar. O amor dele é incomparável. Mas ele não é brincadeira. E tudo que nós prometemos, ele cobra. Quando nós nos convertemos, ele nos deu o perdão, ele nos deu a salvação, ele nos remiu para uma vida com Deus, ele nos deu paz, nos deu consolo e nos deu ensinos preciosos que nos levam ao céu. Ele nos deu tudo de bom nessa igreja. E luta para dar saúde a todos, para dar emprego àqueles que precisam, para dar bem-aventurança aos jovens, às crianças e a todos. Mas ele cobra. Quando nós nos convertemos, nós prometemos obediência e ele cobra. Quando nós nos batizamos na água, nós prometemos o quê? Morrer para o mundo e viver para Deus. Não prometemos? E isso ficou registrado no céu, porque lá não é brincadeira não. E eles cobram. Nós temos que cumprir com a nossa promessa. Porque eles não têm filhos falsos, filhos fingidos, filhos mentirosos. Não, os filhos deles são leais. São sinceros, são humildes e dignos da sua graça. E é assim que nós precisamos ser. Uma vez eu falei uma coisa aqui, teve gente que não gostou. Mas eu falei, porque a avó falava para nós. E ela dizia, é quase 16 anos que eu vejo Jesus todo dia. Ou ele me leva para o céu, ou ele aparece e conversa comigo, ou ele me guia para fazer alguma coisa, eu vejo ele. E não é um dia, quase 16 anos. Eu nunca vi Jesus sorrir. Olha só. Entenderam? E quando eu falei isso, teve gente que falou, então Jesus é bravo. Não é isso, ele não é bravo, irmãos, ele é amoroso e quer o nosso bem. Por isso que ele é justo, para garantir a nossa vitória. Ele não quer perder nós, ninguém. Mas nós precisamos, irmãos, fazer a nossa parte com amor, com fé, com dedicação e com muita gratidão. Então os que são fiéis continuem obedecendo. Obedeçam por amor, não sigam os infiéis, porque o caminho deles é largo e o abismo os espera. Entenderam? Mas nós que somos fiéis devemos dar bom exemplo. Quem sabe eles vendo o nosso exemplo, a Santa Avó às vezes pode tocar no coração deles e eles também passam a crer direito. Então vamos ajudá-los com o quê? Com nossa obediência. Não querer agradá-los e pecar com ele, aí você vai para o buraco junto. Entenderam? Falando bem claro. Mas se a gente der um bom exemplo de fidelidade, de amor, de obediência, de alegria, de fé e de perdão, sem julgar ninguém, sem querer condenar ninguém, sem querer se vingar de ninguém. Se dermos esse exemplo, a nossa vida é uma mensagem. Tanto para quem é da igreja como para quem não é. E não é nosso dever sermos assim, é nossa obrigação, irmãos. Porque esta igreja não é do mundo, é do céu. É verdadeira, é eterna. E Deus já decretou a nossa vitória no céu. Faz tempo. Só que o irmão Aldo falava, ninguém sabe o dia, só ele. Mas ele já decretou a vitória da minha igreja no céu. Entenderam, irmãos? Então, a vitória de quem? Dos fiéis. A vitória dos humildes. A vitória dos obedientes, dos santificados, dos consagrados. Nenhum de nós é perfeito, viu, irmãos? Nós estamos sujeitos a tudo, por isso precisamos vigiar. Vigiar os nossos atos, os nossos pensamentos,
os nossos sentimentos, não ficar com raiva de ninguém, não querer se vingar. Tem pessoa que é tapa com tapa, recebe um desaforo e já quer dar de volta. Agora, isso no mundo é normal, mas para nós não é, nós não somos do mundo. Nós não somos de Deus. A doutrina nos ensina que a gente deve ser semelhante aos anjos. E que os anjos fazem? Eles amam, protegem, amparam, abençoam, ajudam uma pessoa o mais que pode. Entenderam, irmãos? É assim que a gente deve ser enquanto viver aqui, para um dia entrar lá. Quem sabe um dia a gente também lá vai ajudar a Santa Vó Rosa. Se a gente for muito fiel, o galardão é grande. E quem sabe também nós seremos lá um anjo para ajudá-la naquilo que ela precisar de nós. Não é um galardão muito grande? Então vamos ser humildes aqui. Um perdoar o outro, um amar o outro, um respeitar o outro, um ajudar o outro. É assim que a união e nós cumprimos com a nossa obrigação perante Deus, os seus santos e os seus anjos. E devemos também, os que somos obreiros, realizarmos as nossas funções com carinho, sem ostentação, sem querer se exibir, sem querer aparecer, sem se julgar melhor que os outros. Nós não somos nada. Nós somos um grão de areia, irmãos, perante toda a glória do nosso Deus e dos seus anjos. Nós precisamos deles até para o ar que a gente respira. Então, onde cabe orgulho? Debaixo dos pés. Porque nós não somos nada, não precisa ter orgulho. A gente precisa ser humilde, amoroso, caridoso e perdoador. Assim, sim, Deus nos aprova e nos guarda. A Santa Vó nos protege, os anjos nos abençoam e a nossa vida é de bem-aventurança. Dia após dia, hora após hora, ano após ano. Tem tanta pandemia no mundo, mas se Deus não quer que a gente vai, agora a Santa Vó livra. Não precisa ter medo. Ela só leva quem Deus manda levar. Mas caso ao contrário, ela nos livra. Seja de pandemia, seja do que for, então ninguém precisa ter medo. Nós precisamos ter fé. E o medo é contrário à fé. A pessoa medrosa, a fé desce para os pés. Entenderam? E se a gente tem ânimo, tem coragem, a gente dá prova que crê na Santa Vó Rosa. Que crê no poder do irmão Aldo. Porque na hora da luta que a gente dá prova da fé. Quando tudo vai bem, é fácil dizer: eu amo o irmão Aldo, eu amo a Santa Vó Rosa, eu creio neles. Mas é na hora da dificuldade, da luta e da provação que a gente deve ter a fé redobrada. Não com fanatismo, mas com bom ânimo. Sabendo que eles nos guardam. E se é plano de Deus que permaneçamos aqui, eles prolongam os nossos dias, seja quanto for preciso. Entenderam, irmãos? E se Deus quiser levar para o céu, não é bom? Eu acho um prêmio. Porque se entra lá, irmãos, sofrimento não tem. Nada. Lá é só gozo, alegria, felicidade, vitória, ânimo. Lá é sempre festa, é sempre dia. E no meio de uma beleza imensa que não tem nada na terra que se compare com as glórias do reino do céu, que nos aguarda. Um lugar que Jesus preparou para os apostólicos fiéis. Então, irmãos, para encerrar, vamos ouvir um louvor ao nosso irmão Aldo. O coral irá cantar: Irmão Aldo, nosso companheiro.
nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus, nosso Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Nosso Deus nos deu. Quando a luta se torna difícil e a batalha dura de travar, clamamos pelo santo irmão Aldo e ele vem nos ajudar. Junto com a Santa Rosa, nos estende a sua mão e com luz gloriosa nos dá divina proteção. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Deus nos deu. Sempre confiantes, caminhamos para o céu com o nosso querido irmão Aldo, companheiro e amigo fiel. Companheiro meu, companheiro seu, tudo de bom em nossa vida que nos aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, foi o melhor presente que o nosso Deus nos deu.
Irmãos, eu agradeço muito a presença de todos. Convido que voltem sempre. Quanto mais frequentarem a reunião de nossa igreja, mais fortalecidos na fé estarão. A Santa Vó Rosa dizia: eu vou na igreja buscar saúde. E é verdade, irmãos, aqui é uma fonte de vida para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo. Então eu agradeço a presença de todos, aqueles que nos visitam, os que nos acompanharam com amor e atenção através da internet. Agradeço o coro, a orquestra, os regentes, os músicos pelo trabalho lindo que realizam nesta igreja. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, todos de mãos erguidas, cabeças curvadas e olhos fechados. Nós vamos orar. Santíssimo Primaz, irmão Aldo, muito te agradecemos por podermos estar na tua igreja, irmão Aldo, crendo no teu grande poder, merecendo e recebendo a tua bênção, a tua unção, os teus ensinos, recebendo os teus milagres, a tua proteção. Santíssimo profeta, recebe o nosso amor, a nossa adoração, a nossa reverência. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Santo irmão Aldo, também orando, apresenta ao Senhor a necessidade destes teus filhos, tantos que se fazem presente neste templo, como aqueles que nos acompanham através da internet. Peço que o Senhor dê a eles tudo o que precisam, irmão Aldo. O Senhor sabe melhor do que nós mesmos o que mais necessitamos. Pedimos, portanto, que o Senhor supra as nossas necessidades com a tua unção, com a tua sabedoria, com o teu consolo, a tua paz e a tua bênção e proteção. Peço também a cura, que o Senhor livre os teus filhos das doenças e das enfermidades. E te apresentam estes também, cujos nomes escritos estão nessa caixinha sobre o altar. E peço por eles, irmão Aldo, que o Senhor dê a eles tudo o que precisam, seja a cura de uma enfermidade, a resolução de algum problema, a união na família, do esposo com a esposa, dos pais com os filhos. Peço que o Senhor dê toda a vitória e toda a felicidade a todo o nosso povo e àqueles que pedem em oração, confiando no teu grande poder e na tua misericórdia, que é idêntica à misericórdia de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa. Dá-nos, pois, a tua paz, a tua bênção, e que a guarda dos teus anjos nos acompanhe aos nossos lares, e que amanhã possamos estar reunidos na tua igreja, recebendo mais da tua unção, da tua bênção e da tua fortaleza. Amados irmãos, recebam assim a bênção, que em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, nosso santo irmão Aldo está nos concedendo neste instante. Tenham todos muita paz, consolo, fé, união, alegria e contentamento e vitória sobre todos os males e muita saúde neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.